gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das animações mais aguardadas desse ano, que foi Moana 2. E nesse filme a gente vai encontrar a Moana mais velha, inclusive muita coisa mudou aí na ilha de Motunui, e a Moana está sendo muito mais respeitada do que ela era quando a gente assistiu o primeiro filme. E aí um belo dia a Moana recebe uma mensagem dos ancestrais falando que Motunui está sob uma ameaça terrível, que um deus com sede de poder e muito cruel que lançou ali em todas as ilhas ao redor de Motunui. E aí então, junto com marinheiros improváveis e junto com o Maui, a Moana vai embarcar nessa nova aventura para quebrar essa outra maldição aí terrível e poder salvar as ilhas do povo de Motunui e com isso também poder reconectar as ilhas do seu povo. E antes da gente continuar, já te aviso que o vídeo de hoje vai ser com spoilers, então caso você ainda não tenha assistido Moana 2, corre nos cinemas, assiste, não perca o seu tempo, porque o filme ele tá muito legal. Não vou falar que ele tá tão bom quanto o primeiro, porque a gente vai conversar sobre todos esses pontos aqui durante o vídeo, mas ele tá muito legal assim como o primeiro é, então vale muito a pena você assistir. E aí depois que você assistir Moana 2, você volta aqui no meu vídeo para poder comentar comigo sobre o filme. Depois de 8 anos, então, nós vamos ter uma continuação de Moana, que, como eu falei, eu acho que essa era uma das animações mais aguardadas do ano, né? Não sei se a gente teve tantas animações assim em 2024, mas Moana com certeza estava aí em uma das mais aguardadas. E tem muita gente elogiando o filme, falando que o filme é incrível, maravilhoso, etc. Mas também tem muita gente criticando. E eu vou falar pra vocês, gente, eu fiquei no meio do caminho, sabe? Eu não amei tremendamente a Moana, mas eu também não odiei. Um dos pontos que pra mim é extremamente positivo aqui nessa continuação de Moana é justamente que eles continuaram a evolução da personagem. Que no primeiro filme a gente via muito a Moana querendo explorar o oceano, ela querendo ser diferente das outras pessoas ali da ilha dela, e o pai dela simplesmente barrando ela, sabe? Não deixando ela sair da ilha, falando que coisas terríveis iam acontecer com ela, e enfim. O pessoal ali da ilha também, vamos falar assim, ela meio que era indiferente para as pessoas ali de Motunui, ela não era tão grandiosa quanto ela se tornou nesse filme, porque a gente começa o filme com a Moana voltando, né, de uma viagem que ela estava fazendo, uma viagem que foi de 3 dias, e justamente quando ela volta a gente vê o quanto agora a ilha de Motunui, o quanto o povo de Motunui gosta tanto da Moana, o quanto eles respeitam ela, o quanto eles admiram ela, tanto que quando ela volta tem até umas menininhas lá, que acho que elas, se não me engano, elas são chamadas de Moanettes, que elas estão ali todas caracterizadas, sabe, com a roupa igualzinha da Moana, usando ali realmente tudo igual a Moana, porque agora eles enxergam a Moana como um exemplo, e o pai dela também tem um respeito muito maior, agora que ela realmente se tornou uma navegadora depois que ela conseguiu reconectar o coração de Te Fiti no primeiro filme. A própria Moana também nesse filme tem uma consciência muito maior do que as ações dela, o que algumas coisas que ela fizer, quais são as consequências disso. Que no primeiro filme a gente tinha a Moana, muito assim, eu quero explorar o oceano, eu quero, vamos falar assim, seguir esse sonho meu, esse desejo meu, e não me importa o que eu vou ter a perder, porque era meio que, como ela tinha ali acho que 16 anos mais ou menos, era meio que como se ela não tivesse nada a perder. Que a gente vê uma cabeça completamente diferente na personagem. Até porque, como o próprio trailer mostrou pra gente, nesse filme vai ter a Simea, que é a irmãzinha mais nova da Moana. Então, quando a Moana recebe a mensagem dos ancestrais, falando que tem essa nova maldição e que é uma maldição terrível, né, que vai ser um caminho muito mais perigoso do que tudo que ela já fez, a gente vê a Moana em certo ponto hesitando, né, se questionando de será que ela vai ou não, porque agora ela tem coisas a perder. Ela tem o povo dela ali na ilha, ela tem a família dela, ela tem a irmãzinha dela que tem uma conexão muito forte com ela, inclusive já falando da Simea aqui com a Moana, gente, eu amei muito as duas, sério, é uma coisa muito fofa, muito gostosa de assistir, sabe, o quanto a Simea realmente tem também essa admiração pela Moana, e quando a Moana fala que vai sair, né, nessas aventuras, ela já fica meio, pelo amor de Deus, você não vai, porque e se você não voltar, sabe? E é uma coisa lindíssima, de que a gente até chora, assim, em alguns momentos, sabe? De ver a Simea com a Moana, que é muito fofo. Então a gente vê essa consciência da Moana de que agora ela tem muito mais a perder do que ela tinha no primeiro filme. E também no final do filme, a Moana aprende que
nem tudo ela vai resolver sozinha. Novamente, eu acho que no filme anterior a gente tinha a Moana indo sozinha, mas de certa forma ela teve uma ajuda ali do Maui, né? Então ela não resolveu tudo sozinha. E na ilha agora ela é a maior e a melhor navegadora de todo o povo de Motunui. E aí a mãe dela acaba meio que obrigando, né, a Moana a levar uma tripulação, a levar marinheiros com ela que não são ali os melhores marinheiros, né? Eles não sabem muita coisa sobre navegar, mas ela acaba levando eles e de certa forma ela meio que acaba conseguindo, ela acaba precisando, né, da ajuda deles. Porque se não fosse ali a ajuda deles para conseguir puxar a vela, puxar o barco e, enfim, em várias situações na tempestade lá no finalzinho do filme, ela não teria conseguido passar pela tempestade que o Nalu, né, coloca ali no filme como um obstáculo. Então, para esse filme da Moana, é muito positivo que eles realmente continuaram a evolução da personagem, sabe? Eles desenvolveram ela, a gente tem uma Moana muito mais madura do que a gente tinha no primeiro filme. Às vezes, muitas vezes, né, acaba acontecendo de eles fazerem uma continuação, mas o personagem não tem evolução nenhuma, sabe? Ou muitas vezes ele acaba até regredindo. Que vou citar aqui pra vocês. O primeiro que eu vou citar não é uma animação, mas é filme de qualquer forma. Que é, por exemplo, o que acontece no último filme de After. Foi o que aconteceu também em Meu Malvado Favorito 4. Então às vezes acontece, né, realmente essas coisas de eles mais regredirem o personagem do que evoluírem. E aqui nesse segundo filme eles apostaram e investiram bastante nessa questão de desenvolver a Moana, mostrar o crescimento dela, e aqui a gente tem uma Moana muito mais madura do que no primeiro. Mas aí a gente chega em alguns pontos que não foram tão positivos assim, pelo menos eu não achei eles tão positivos assim dentro dessa sequência. Como eu citei pra vocês, nós temos personagens novos, que são justamente então, os marinheiros que vão embarcar com a Moana nessa aventura. Eles são... É que assim, a Moana também... ela também não ajuda, porque eles obrigaram ela, a mãe dela obrigou ela a levar uma tripulação com ela. E ela escolhe, gente, umas pessoas que são pessoas que não têm muito o conceito, não sabem muito de navegação, entendeu? E um deles, inclusive, é bem velhinho ali, que eu não lembro nem o nome dele. Qual que é o nome dele? É o Kelly. Ele é bem velhinho, então assim, obviamente que acho que ele não ia poder ajudar tanto assim ali, né, nessa aventura, mas ela acaba levando ele só pra falar que levou, entendeu? Só pra falar que ela tem companhia e que ela não tá indo sozinha. E quando a gente tem isso de o personagem principal escolher qualquer um só pra levar, durante o filme, normalmente, a gente tem o protagonista ensinando coisa pros outros. Então eu imaginava que a gente ia ter realmente a Moana ensinando eles três a como ser navegadores, né? A como ali puxar a vela, como usar, não sei se é remo ou o nome lá do negócio que usa pra mudar a direção do barco, qual direção eles têm que ir, que foi tudo que a Moana aprendeu no filme anterior. Eu esperava que a gente fosse ver a Moana ensinando isso, né, pra esses três companheiros dela. Eles têm até uma música, né, quer dizer, mas a Moana tem uma música do que os três, que é a música A Vida é Boa no Mar. A nossa conquista, sim, a vida é boa no mar. Que dá a entender ali no começo, no comecinho da música, realmente a gente tem a Moana começando a ensinar o Moni a justamente como que ele usa aquela parte da direção do barco. Eu não sei se é remo que chama aquilo, sei lá qual é o nome daquele treco. Mas é a parte que muda ali a direção em que a canoa, o barco tá indo. E no começo da música, então, a gente tem isso, mas assim, gente, é muito pouco. E depois que a música acaba, não tem mais isso. Não tem mais a Moana ensinando eles a navegar. Não tem a Moana meio que ensinando nada pra eles, sabe? Então achei que acabou que esses três personagens, eles acabaram ficando sem desenvolvimento nenhum. Eles estão ali, em certos pontos eles ajudam a Moana, mas eles também não servem pra muita coisa na história. E eu também sinto que nesse segundo filme da Moana, eles têm menos desafios, menos coisas pra enfrentar do que eles tiveram no primeiro. Então vamos dar uma recapitulada aí, vai, porque Moana faz um tempinho que saiu, né? Então no primeiro filme a gente tem o momento do Maui e da Moana enfrentando os Kakamouras, depois tem eles enfrentando o Tamatoa, aí tem ali o momento em que, é meio que o momento, né, que o Maui desiste de ajudar a Moana porque o anzol dele vai quebrar e ele fica meio, não, porque ele não pode mais ajudar a Moana, e aí vem a avó, né, tem o momento da Moana conversando com a avó dela,
que é o momento que a avó dela dá força pra ela, né, pra ela conseguir realmente acreditar que ela vai conseguir chegar no destino final dela. Depois tem ela derrotando ali o monstro de Tefiti, o monstro de Tefiti não, o monstro de lava, e restaurando o coração de Tefiti. Então nós temos vários momentos, né, ali mais de desafio, de ação, de, vamos falar assim, até de luta da Moana e do mal enfrentando alguma coisa, que eu senti que tem muito menos nesse filme, gente. Nesse segundo filme, os Kakamoras aparecem de novo. No trailer, né, eles também já tinham entregado isso pra gente. E realmente eles aparecem. Só que eles não aparecem como uma ameaça. Na verdade, eles querem a ajuda da Moana. Porque, justamente por causa do que o Nalu, né, lançou, na maldição que o Nalu lançou, também acabou atingindo a tribo ali dos Kakamoras, e eles também estão separados de uma outra ilha do povo deles. Então eles querem a ajuda da Moana para conseguir unir esses dois povos deles. Aí tem o monstro do mar, que é contra quem eles iriam lutar para ajudar os Kakamoras. Só que também, pra mim, gente, acabou não sendo uma luta, porque a Moana não vence. A Moana acaba sendo engolida, na verdade, pelo monstro do mar. Então acaba que nem tem uma luta. E a Matangi, que ela é apresentada como vilã, ou pelo menos ela deveria ser a vilã, na verdade ela não é a vilã. Quando a Moana encontra com a Matangi, na verdade a Matangi ajuda eles a conseguir chegar lá no destino deles, no mar, né, na ilha em que eles vão levantar para restaurar ali as conexões das tribos ali do povo da Moana. Então, na verdade, eles enfrentam o quê? A única coisa que eles de fato enfrentam no filme acaba sendo a tempestade que o Nalu lançou para que não consigam chegar na ilha, né, e puxar a ilha. E é só isso, gente. E aí a gente tem o ponto de que eles, durante o filme todo, falaram sobre o Deus Nalu, sobre o quanto ele é grande, sobre o quanto ele é poderoso, e enfim. E no final das contas, ele não apareceu durante o filme inteiro. Eu acho que teria sido interessante a gente ter a aparição do Nalu, né, justamente para ser o vilão dessa história, porque a Matangi também, em muitos momentos, ela foi pintada como a vilã, tanto que quando o Maui encontra ali com os outros personagens, né, que estão ajudando ali a Moana, ele olha e fala, cuidado com a mulher morcego que tem por aí, não sei o quê. Só que cuidado por quê? Porque ela acabou não fazendo mal nenhum pra eles, entendeu? Ela só acabou segurando o Maui preso. De resto, ela não fez mal nenhum pra eles. Então ela também foi pintada como uma vilã que na verdade ela não é. E o Deus que realmente seria o vilão dessa história inteira nem apareceu durante o filme. O Maui também não tem grandes momentos nesse filme, gente. Eu gosto e eu acho que a gente tem realmente momentos certos e momentos específicos em que desenvolvem a relação dele com a Moana, que é uma parte que eu gostei muito, inclusive, porque a gente vê que do primeiro filme pra cá, o Maui também tá tendo uma consciência muito diferente, muito maior, de que realmente a Moana foi muito importante na trajetória dele, que a Moana realmente ajudou muito ele, né, a conseguir o anzol dele de volta, meio que voltar a ser respeitado como um semideus e etc. Ele tem essa consciência, e depois tem um momento em que a Moana, né, depois que o Moni quase morre, a Moana olha e fala, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Ele quase morreu, etc. A gente não tem mais barco, porque o barco tá acabado, tá destruído. E a gente tem o Maui ajudando a Moana, sabe? A gente tem o Maui ali reanimando ela. Tudo bem que a música dele... qualquer coisa, a gente vai falar dessa parte de músicas de Moana, inclusive, mas a gente tem o Maui realmente reanimando a Moana, sabe? Meio que fazendo o oposto do que a gente viu no primeiro filme. Então a relação deles é muito legal. Só que antes da gente chegar no final do filme, o Maui também não serviu pra nada, gente. Ele só serve realmente ali no final, em que ele vai levantar a ilha. Porque tirando isso, ele não serviu pra nada. Vamos falar então a verdade? Em grande parte do filme, todos os outros personagens que a gente teve ao redor da história da Moana não serviram pra nada, porque tirando o final, praticamente o filme todo teria acontecido como sem eles, entendeu? Eu acho que essa que é a grande questão. Como sem eles, a Moana teria chegado lá. Então, eu acho que todos eles acabaram não fazendo muita diferença. E esse é um ponto que eu não gostei, porque eu esperava que a gente fosse ver mais realmente de todos esses personagens, fosse conhecer mais deles, ter um desenvolvimento deles, e enfim, e eles estão ali por estar, todos eles. Isso sem falar que eu vi no Instagram, obviamente que eu preciso comentar com vocês, dos momentos em que o Maui usa as nossas gírias,
né? Então, de que se vai acontecer tal coisa e vocês todos vão de raça pra cima. Eu acho legal eles acrescentarem essa gíria pra realmente ser uma coisa aí, uma conexão mais próxima com o público. Só que realmente a gente tá em excesso, entendeu? Não é assim um momento ou outro. Quase todas as falas do Maui tem alguma gíria e isso acaba ficando sobrecarregado e chato da gente assistir. Mas vou falar pra vocês que o final de Moana 2 compensa muitos aspectos ruins ou negativos do filme. Porque simplesmente, gente, a Moana morre. Vocês acreditam num negócio desse? Eu não acreditei. Pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo não tenha assistido ainda a Moana. Mas se você já assistiu a Moana, gente, a Moana morreu ali naquela cena, porque ela ela pulou no mar pra poder tocar, né, a ilha que estava embaixo do mar, e enfim, e nisso ela é atingida por um raio, e como é um raio dentro da água, gente, a Moana morreu. Eu acho que eu nunca esperava que em um filme, assim, da protagonista, a gente fosse ver o protagonista morrer. E aí, né, eu falei que o final compensa demais, porque a Moana morre, e os ancestrais dela vêm e trazem ela de volta como uma semideusa. Simplesmente temos uma semideusa entre as... Quer dizer, ela já não é mais princesa, né? Eu ia falar entre as princesas da Disney. Então, obviamente, que ela não é mais uma princesa, porque agora ela é uma semideusa. Eu achei isso espetacular demais. Além de que a cena é uma cena lindíssima demais. Que o Maui vai ali atrás da Moana e aí a gente tem o Maui segurando a Moana e vem todos os ancestrais, começam a cantar e a avó da Moana que, né, mesmo assim, ressuscita ela e coloca ela ali como semideusa e agora ela tem poderes. O remo dela, quero ver mais sobre o que vai ser esse remo dela, porque eu acredito que vai acabar sendo meio que como uma arma, sabe? Assim como o Maui usa o anzol dele, eu acredito que a Moana vai usar o remo dela. Foi uma cena espetacular. Nesse final, teve um ponto que também deixou a desejar, que foi justamente o momento ali em que o Maui puxou a ilha, né? E o Maui também quase morreu durante o filme. E a gente teve ali o Maui tirando todas as tatuagens dele, né? Ele ficando completamente sem tatuagens. Que significa que ele não era mais um semideus. Só que eu achei muito rápido, sabe? Simplesmente como voltaram pra ele ser um semideus. Ele foi lá, ele segurou a Moana, e aí meio que ficou ali cantando também, ajudou ela a voltar a ser uma semideusa, e pronto, resolveu, ele também voltou a ser um semideus. Então eu fiquei meio que assim, nossa gente, fácil demais assim, né, você deixar de ser semideus e voltar. Mas o final foi maravilhoso demais, esse momento da Moana se tornando semideusa, as tatuagens agora dela, que agora ela também está começando a criar as suas próprias tatuagens, assim como o Maui, de tudo que ela enfrenta e tudo que, né, todas as conquistas dela como uma semideusa. Gente, espetacular demais. Inicialmente, essa sequência da Moana ia ser uma série, né? E eles acabaram fazendo essa mudança para trazer um filme. E eu acho que justamente essa mudança de como que eles iam fazer, né? Se ia ser um filme ou uma série, e acabarem optando pela série virar um filme, acabou não sendo uma escolha tão boa assim, porque teve muitos pontos que acabaram faltando desenvolvimento, acabaram faltando um acabamento melhor, sabe? De fato, ali na história. Tanto que enquanto você tá assistindo Moana 2, em alguns momentos você olha e fala, tá bom, beleza, aqui ia ser o final de tal episódio, aqui ia ser o final do primeiro episódio. Dá essa impressão mesmo, assim, meio que você sente essa quebra realmente de episódio, sabe? Então eu acho que eles terem feito essa mudança acabou não funcionando tão bem, porque a história ficou comida em alguns pontos e realmente tem alguns momentos que você percebe que aquilo ali ia ser o final de um episódio. Mas vamos falar das músicas, né, de Moana, que eu sei que vocês também querem saber sobre as músicas de Moana. Assim, gente, eu não acho as músicas de Moana 2 ruins, tá? Elas não são ruins. Só que pra mim elas não são tão boas quanto o do primeiro filme. Nesse segundo filme, eu tenho que destacar principalmente duas músicas, que é a música Além. O que sob os céus que eu nunca vi. Que é a música ali que a Moana canta no comecinho do filme, e é justamente esse momento em que a Moana tá se questionando de se ela vai embarcar nessa nova aventura ou não, porque agora ela tem muita coisa a perder, né? Ela tem a família dela, tem a irmãzinha dela, enfim, como a gente conversou aqui. E é uma música espetacular, que a Anne Gabriele manda demais nessa música. E a gente também tem a música Só Vai, que é a música da Matangi, que é a música da vilã, e gente, essa música eu acho ela maravilhosa, é uma das melhores do filme, sabe? A música do Maui, como eu citei ela aqui pra vocês,
ela encaixa muito bem e ela faz muito sentido ali dentro da história, só que ela não vai se tornar uma música memorável, assim como, por exemplo, De Nada, que é a música dele do primeiro filme. Vou te dizer então de nada. Então, na verdade, gente, eu não acho que as músicas do segundo filme elas são ruins, elas também são músicas boas, só que elas não são músicas tão memoráveis quanto a do primeiro, entendeu? Não são músicas que você vai olhar e você vai ficar cantando, repassando depois ela ali na sua cabeça, como acontece, por exemplo, quando você escuta De Nada do Maui no primeiro filme. Um ponto que eu acho que acabou fazendo com que as músicas dessem uma caidinha nesse segundo filme é que no primeiro filme a gente tinha ali envolvido o Lin-Manuel Miranda, que eu já falei sobre ele aqui em diversos vídeos aqui no canal, de que o Lin-Manuel Miranda, ele é um produtor musical, né? Ele é um cara que faz músicas muito boas, tanto que ele fez todas as músicas ali do primeiro filme da Moana. Tem muitos outros filmes da Disney que quem tá por trás das músicas é justamente ele, e são músicas extremamente memoráveis, músicas chiclete, então são músicas muito boas, e nesse segundo filme a gente não teve o Lin-Manuel Miranda na produção das músicas aqui desse segundo filme da Moana, e eu acho que esse que foi um aspecto que fez o filme, as músicas do filme darem essa caidinha, sabe? Novamente, gente, não tô falando que as músicas são ruins, elas não são ruins, só que eu não acho elas tão fortes quanto a do primeiro. E se você ainda não assistiu Moana, vou te falar que nós temos uma cena pós-crédito, tá, de Moana, e que é uma cena pós-crédito que entrega demais, porque é a cena pós-crédito em que a gente vê justamente a forma física do Nalo, né, e que tanto o Tamatoa do primeiro filme quanto a Matangi nesse segundo estavam ali fazendo tudo meio que contra a Moana e o Maui, justamente amando do Nalo. E aí a gente tem, né, o momento que a Matangi fala que a dívida dela tá paga com ele, e ele fala que não. Que eu não entendi muito bem qual que é essa dívida da Matangi com o Nalo, mas o Nalo fala que não. E que muito provavelmente a gente vai ter uma continuação, então, aí de Moana, com o Nalo como grande vilão. E é esse o ponto, gente, que eu tô falando pra vocês. Vocês veem, eles fizeram a forma física do Nalo, sabe, construíram toda ali a característica dele, é como que ia ser, né, o visual dele, pra não usar no filme, pra usar apenas uma cena pós-crédito. Então por isso que eu acho que o Nalo deveria ter sido sim o grande vilão de Moana 2 e não a Matangi. Mas essa cena pós-crédito dá esperança pra gente aí que a gente muito provavelmente vai ter uma continuação aí de Moana, ou em filme ou em série. E eu acho que o Nalo vai vir com tudo aí pra cima da Moana, tá? Pra gente dar o veredito final, Moana 2, gente, eu não acho que ele é ruim, mas ele tem pontos positivos e tem pontos negativos, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então não acho que ele seja tão bom quanto o primeiro, mas ele também não é uma coisa tenebrosa quanto eu vejo algumas pessoas falando. Eu acho que ficou ali no meio do caminho, eles acabaram não conseguindo fazer essa transformação da história da Moana de série pra filme tão bem, entendeu? Se você assistiu Moana 2, conta pra mim nos comentários o que você achou do filme. Vamos conversar mais sobre ele. E ainda tem outros lançamentos, a gente ainda vai conversar sobre mais algumas coisinhas por aqui, agora no final do ano. E ano que vem nós temos muitos lançamentos da Disney, inclusive, pra conversar por aqui, né? Porque vamos ter live action de Lilo e Stitch, vamos ter live action de Branca de Neve, e a gente vai comentar sobre todos esses lançamentos por aqui, tá bom? Então, pra você não perder mais nenhuma novidade do mundo da Disney, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, gente, um beijo e até amanhã.